né? Estamos mais um dia realizando nossas atividades pelas videoaulas. Hoje nós vamos fazer então a correção das atividades que ficaram na segunda, né, da atividade de português, e vamos dar continuidade às nossas atividades. Então, lá na página 42, vocês tinham duas atividades para realizar. A primeira pedia para vocês circularem a agenda onde não estava organizado por ordem alfabética. Então, das duas, né, a prof já circulou aqui de vermelho, que nós já conversamos na aula passada, né, que a agenda que não estava organizada em ordem alfabética era essa agenda aqui, certo? A atividade número 2, então, era para a gente organizar esses nomes em ordem alfabética. Então, vamos ver como é que ficou? Qual era o primeiro nome? Então, lembra que a prof já conversou na aula passada, né? Entre o Gabriel e a Gabriela, o Gabriel vem primeiro, né? Porque o nome dele acaba no L. E ela acabou no A. O terceiro nome da lista era o Gustavo. Depois a Ellen. E, por último, a Helena. Então, organizamos a lista em ordem alfabética. A atividade da página 43 eram atividades pessoais, que era para você organizar o seu nome aqui nessa linha, nessa lista, certo? E depois, pesquisar, né, o nome de pessoas que normalmente ligam, né, para sua casa, para você organizar essa lista, para você organizar uma lista aqui, né, dos contatos das pessoas que ligam para você em ordem alfabética também, certo? Seguindo, nós temos lá na atividade da página 45 para a gente corrigir. Então, a primeira era para vocês escreverem o nome das 3 tias que eram mencionadas lá no poema das 3 tias. Então, o nome delas: Tuca, Tereza e Toninho. Então, esses eram os 3 nomes das tias: Tuca, Tereza e Toninho. Aí, a atividade número 2 pedia para vocês pintarem quais desses nomes eram apelidos. Então, vamos ver qual que era o apelido? Tuca é um apelido. Tereza é um apelido? Não é, né? Então, nós deixamos o Tereza sem pintar. E a Toninha também é um apelido. Então, Tuca e Toninha são os apelidos, né, que a gente usa quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente sempre usa o apelido, né? Então, esses 2 nomes. Aí, nós temos ali a número 3, que era para a gente colocar esses nomes, esses apelidos em ordem alfabética. E quais vocês achavam que eram nomes verdadeiros? Então, essa era uma resposta pessoal, né? Então, se for para a gente colocar em ordem alfabética aqui, o que vem primeiro? O Toninho ou o Tuca? Então, o primeiro nome é a Toninha, depois o Tuca, né? Porque o T é a mesma letra, mas aqui O vem antes de U no alfabeto. Então, Toninha é a primeira e Tuca é a segunda. Então, aí vocês iam colocar quais eram os nomes que vocês imaginavam, né, que seria o nome verdadeiro da Tuca e o nome verdadeiro da Toninha. Na atividade número 4, vocês tinham lá para reler, né, o verso em 3 tias tagarelas, e a letra A perguntava aqui: o que significa a palavra tagarela? O que significa quando a gente diz assim: o fulano é muito tagarela? Isso quer dizer que a pessoa não para de falar. Aí a atividade da letra B é para a gente ligar, né? Ligar as 3 palavras aos seus significados. Então, vamos ver lá. O que significa a palavra tango? Qual desses 3 significados? Então, tango é uma dança característica da Argentina. Tragédias significa desgraça. E
era para vocês marcarem aqui, né? A frase que substitui um trecho dele sem alterar o seu sentido. Lá do poema das Três Tias. 3 tias todo o tempo comentando a vida das pessoas, 3 tias todo o tempo entrelaçando lã, ou 3 tias todo o tempo cozinhando. Então, é a primeira afirmação. A atividade número 7, tanto a letra A quanto a letra B, são respostas pessoais, coisas que vocês iam responder. Se vocês têm tios e tias, quantos, e se vocês quisessem escrever os nomes, né, dos tios de vocês. Certo? Então agora, a atividade da página 47 é a nossa atividade diversificada, tá bom? E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa apostila. Lá na página 48, vocês têm aqui esta atividade, né, para realizar. Então, o título é Encontro Consonantal. Então, o que é um encontro consonantal? Primeiro, vamos relembrar com a prof aqui o que são consonantes. Lembra que a prof falou que no alfabeto, né, lá no primeiro bimestre, que o alfabeto ele tem 5 letras que nós chamamos elas de vogais, que são a letra A, E, I, O, U. Essas são as vogais. As consoantes são as outras letras, né? Letra B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e o Z, né? O Y e o Z. Essas são as consoantes. A gente só exclui dessa lista, né, o Y, porque é uma letra, tanto o Y quanto o K e o H e o W, né, são letras adicionadas ao nosso alfabeto, né, que nós ganhamos de herança, né, dos americanos. Mas as outras letras são as consoantes, né, na verdade. E nós vimos também, lá no primeiro bimestre, no finalzinho do primeiro bimestre, que uma vogal, ela é uma sílaba, certo? Por exemplo, na palavra uva, a letra U é uma sílaba, porque ela fica sozinha na sílaba. Mas uma consoante sozinha, ela não é uma sílaba, né? A consoante, ela precisa de outra vogal, precisa de uma vogal para ela formar uma sílaba. Por exemplo, a letra B sozinha, ela não é uma sílaba, ela é somente uma letra. A letra B junto com a letra A, elas formam uma sílaba, que é a sílaba ba. Lembra? Então, o que nós vamos ver agora? O que é o encontro consonantal, né? É o encontro de duas consoantes, né? Duas ou mais consoantes numa palavra só, né? Elas podem estar, as duas consoantes, na mesma sílaba, ou elas podem estar em sílabas separadas, mas ainda continuam sendo o encontro consonantal, né? Quando a gente tem essas duas sílabas, essas duas letras juntas, duas consoantes juntas, tá? Então, aqui na número 1, pergunta aqui, como são as tias mencionadas no poema? Então, como elas são, né? Lá no texto, se você precisar ler novamente, pedir aí para o seu familiar ler novamente o poema lá na página 44, né? Vocês voltam lá novamente para ler o poema, para relembrar, né, como elas eram. Tagarelas, medrosas e ternas. Então, vocês vão escrever aqui nessa linha. Aí diz assim, o nome da tia do Pedro está em um desses retângulos, descubra seguindo as pistas abaixo. Então, aqui nós temos 3 pistas. A primeira, não termina com a letra E. Então, você vai olhar aqui quais são os nomes que não terminam com a letra E, para vocês já deixarem elas guardadinhas aí, tá? Então, as palavras que terminam, os nomes que terminam com a letra E, você já descarta. Por exemplo, Matilde, ó, termina com a letra E. Então,
Então, o nome da tia do Pedro não termina com a letra I, então não pode ser Matilde. A segunda dica, tem a letra P. Só conta que tem a letra P. Então, você vai olhar mais algumas palavras. Então, por exemplo, pode ser Patrícia, ou pode ser Paula, né? Então, a gente já diminuiu. Olha, de todos esses nomes, nós já ficamos com Patrícia e com Paula. E a última dica, tem acento no nome. Então, encontrou o nome da tia do Pedro, vocês é só escrever aqui nesse espaço aqui, ó, o nome que vocês encontraram, certo? Aí, diz assim, abaixo dessa atividade tem assim, separe em sílabas o nome que você descobriu. Depois, circule a sílaba que tem duas consoantes juntas. Então, você descobriu qual é o nome e escreveu aqui, certo? Agora, você vai circular no nome o encontro consonantal. Isso quer dizer o quê? As duas consoantes juntas, duas consoantes diferentes ou iguais, né? Juntas, certo? E vai separar lá embaixo, tem uma linha onde você vai colocar a separação em sílabas. A atividade número 3 também tem duas sílabas. É duas palavras, né? Tragédia e tricotando. Elas estão separadas, né? Tragédia separada em 3 sílabas, tricotando separada em 4. A letra A diz assim, quais são as duas primeiras letras destas sílabas? Então, você vai colocar aí, quais são as duas primeiras, né? Então, tem duas primeiras letras. Você vai colocar quais são as duas. E a letra B pergunta se elas são vogais, consoantes e vogais e consoantes. Então, você vai assinalar qual é a resposta certa. Então, aqui você vai colocar o nome que você descobriu, né, usando as dicas, separando em sílabas. E aqui, ó, nós temos a tragédia e temos o tricotando. Vai colocar quais são as primeiras letras, as duas primeiras. Vai colocar aqui e depois vai marcar se é vogal, consoante ou vogal e consoante. Aqui na página 49, fala sobre as letras T e a letra R das palavras, certo? A letra T e a letra R, elas são um encontro consonantal, que é o quê? O agrupamento de duas ou mais consoantes em uma palavra. Aqui nós temos mais um pedacinho do verso lá do poema para a gente responder qual dessas palavras apresentam um encontro consonantal. Então, 3 tias ou tagarelas. Qual dessas 3 palavras tem duas vogais juntas, duas consoantes juntas? Qual dessas 3 palavras tem as consoantes juntas? Você vai colocar a palavra aqui. Quais letras indicam o encontro consonantal dessa palavra? Quais são essas letras, né? Quais as letras separadas? A gente viu elas juntas, agora quais são as letras separadas, cada uma delas, tá? Aí diz assim, volte lá no poema da página 44 e marque as palavras que apresentam esse mesmo encontro. Então, vocês vão voltar lá na página 44, aqui do poema, esse poema das 3 tias, e vão procurar, né, as palavras que tenham esses encontros consonantais, que quer dizer as consoantes juntas, duas consoantes ou mais numa mesma palavra, mas que elas estejam juntas, uma pertinho da outra, tá? Não pode ser, por exemplo, a consoante a primeira letra ser uma consoante e a última letra ser uma consoante. Isso não pode. Elas precisam estar uma do ladinho da outra, tá bom? Então, aqui a atividade 5 é para a gente ler as palavras do quadro e depois. Então, aqui nós temos tigre, botina, trilha, tigela, tricô, trigo, patinete e trilho. Então, vocês leiam, né, com a ajuda de alguém na sua casa essas palavras, treinem a leitura. Quando você já conseguir ler essas palavras, se você conseguiu ler essas palavras, se você ainda não consegue ler essas palavras, identifique
as consoantes, depois as vogais, não é verdade? Vai lendo as letrinhas, letra por letra, para você ir assimilando. Ah, eu já consigo, professora, ler as letras. Então, o desafio é ler as sílabas, né? Vamos ler aqui. Como que eu leio essa primeira sílaba? B e o O. Eu leio bo. Né? Você vai identificando a primeira sílaba de cada palavra, certo? Aí vocês vão fazer o quê? Pintar as sílabas ti e tri. Então, você vai encontrar o ti e o tri e vai pintar com a cor que vocês quiserem. Depois, você vai circular dessas sílabas que você pintou, as que têm um encontro consonantal. Tá? Então, você vai primeiro pintar todas as sílabas ti e todas as sílabas tri. Depois, você vai circular aonde tem o encontro consonantal, aonde tem o T e o R junto. Tá bom? E aqui, você vai acrescentar a letra R após a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra. Depois, vai copiar o encontro consonantal de cada nova palavra. Então, vai ler a primeira palavra. Então, todas elas são palavras com sílabas simples, né? Pato, gato, taça, tem, cavo, dama, faca e banco. Se eu coloco um R aqui depois do P, como que eu vou ler essa palavra? P-R-A, eu leio prato. Então, qual que é o encontro consonantal que você colocou aqui, que você formou aqui? O P e o R. Esse é o encontro consonantal. Prato se transformou em uma outra palavra. Pato é um animal. Prato é um objeto, né? Um utensílio de cozinha. Então, você vai fazer isso com todas elas. Vai adicionar o R e depois vai ler essa palavra e anotar qual é o encontro consonantal dela. Certo? Então, agora nós vamos lá para a página 52, onde nós temos aqui essa imagem. Então, é um convite, né? Olá, chegou à sua cidade o circo mais alegre de todos. Nossos palhaços são muito engraçados e simpáticos. Com certeza você ficará feliz depois de assistir ao nosso espetáculo. Confira nossa programação e endereço no verso. Esperamos por você. Então, aqui nós temos um convite, né? Uma divulgação de um circo. E lá na letra B, nós vamos encontrar ali os encontros consonantais, né? Aonde a gente consegue encontrar? Ó, C e o H é um encontro consonantal, não é verdade? Aonde a gente encontra mais? Ó, o R e o C é outro encontro consonantal, porque são duas consoantes. O G e o R também é. Então, aqui nós encontramos vários e vários encontros consonantais. O que aconteceu com as palavras engraçado e espetáculo? Né? Elas vão ser separadas, né? Elas têm os encontros consonantais, né? Então, ó, engraçado, G e o R, e espetáculo é o S e o P. Também temos encontros consonantais aqui. Mas, nós vamos lá para a atividade da letra B, que a prof agora vai ditar algumas palavras para vocês. Não fiquem preocupados se vocês ainda não conseguem escrever essas palavras, tá bom? É só um exercício, é uma atividade, né? Então, o erro é normal, ok? A prof vai mostrar algumas imagens para vocês aqui e vocês vão tentar escrever essas palavras aí no espaço da letra B, tá? Então, na primeira coluna aqui, vocês vão escrever a palavra como a professora ditar, tá? E na segunda coluna, vocês vão fazer a separação de sílaba dessa palavra, tá bom? Então, a prof vai ditar aqui com vocês algumas palavras. Estão prontos? Então, pega aí o lápis e vamos para a primeira palavra. A prof vai falar a primeira palavra, vai mostrar aqui para vocês. Então, a primeira palavra é tigre. Então,
Então, escrevam aí na atividade de vocês. Tigre. Tem um encontro consonantal aqui também. Vamos para a segunda? Posso ditar a segunda palavra? Então, vamos lá. Segunda palavra é o trem. Trem. Também tem encontro consonantal. Então, a primeira palavra, tigre. A segunda palavra, trem. Posso ir para a próxima? Terceira palavra. E foi, valendo. Pedra. Pedra. E a última palavra, palhaço. Palhaço. Então, a prova vai repetir. Tigre, trem, pedra e palhaço. Anotaram? Agora, na coluna do lado, você vai separar essas 4 palavras em sílabas. Ok? Então, excelente. Então, na próxima aula, a prof vai trazer aqui a correção, dessas atividades e a correção da escrita dessas palavras. Ok? Então, é isso, primeiro ano. Beijo para vocês. Realizem as atividades. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!